Você sabia que por trás das histórias mais conhecidas da Bíblia existem pequenos detalhes que escondem significados surpreendentes? Detalhes que podem mudar completamente a forma como você interpreta as Escrituras. Hoje, nós vamos explorar 7 desses segredos, e o 7º pode até deixar você sem palavras. Prepare-se para uma jornada profunda e inspiradora através das Escrituras. Eu garanto, após este vídeo, você nunca mais verá as histórias bíblicas da mesma maneira. Vamos lá? A Arca de Noé e o significado dos números. A história da Arca de Noé, narrada em Gênesis 6 a 9, é frequentemente vista como uma narrativa simples de obediência e salvação. Noé, um homem justo, obedece à ordem divina, constrói a arca e salva sua família e os animais, enquanto o restante da humanidade perece. Mas será que estamos deixando passar os significados mais profundos, escondidos nos números e símbolos dessa narrativa? Vamos explorar juntos. Antes de mergulharmos nos números, é importante entender o pano de fundo da história, a condição do mundo. Gênesis 6 nos descreve uma humanidade corrompida, com violência e maldade em todas as ações. Deus decide purificar a terra com um dilúvio. A escolha de Noé. Noé é descrito como justo e íntegro entre os seus contemporâneos, um homem que caminhava com Deus. A decisão divina de salvá-lo aponta para o tema central da história: redenção pela obediência e fé. Os números na arca, um significado maior. O número 7 e os animais puros. Deus instrui Noé a levar 7 pares de cada animal puro. Mas por que 7? Na simbologia bíblica, o número 7 representa a perfeição divina e a completude. Relação com a criação. O número remete à criação do mundo em 7 dias, sugerindo que a arca seria o ponto de partida para uma nova criação. O dilúvio, portanto, não era apenas um fim, mas um recomeço. Sacrifícios e adoração. Após o dilúvio, Noé oferece um sacrifício a Deus com animais puros. Isso demonstra que o culto e a adoração eram elementos centrais no relacionamento entre Deus e os homens. O número 40 e o período do dilúvio. A chuva durou 40 dias e 40 noites. Este número aparece várias vezes na Bíblia como um período de provação e renovação. Moisés jejuou 40 dias no Sinai. Israel passou 40 anos no deserto. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério. Aqui, o número aponta para a transformação. O dilúvio purifica a terra e dá início a uma nova era. Os 150 dias de águas prevalecendo. Gênesis 7:24 nos diz que as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Este número sugere a paciência de Deus e a longa espera pela restauração. Ele também nos ensina que os períodos de dificuldade podem ser longos, mas Deus sempre tem um plano para nos tirar da tempestade. O simbolismo da pomba e do ramo de oliveira. Quando a chuva cessa, Noé solta uma pomba para verificar se a terra seca. Ela retorna com um ramo de oliveira, um detalhe simples, mas cheio de significado. A pomba simboliza paz e restauração, sendo associada ao Espírito Santo no Novo Testamento. O ramo de oliveira aponta para fertilidade e abundância. Nas culturas antigas, era um símbolo de esperança e aliança renovada. Relação com o batismo. O dilúvio pode ser visto como um precursor simbólico do batismo cristão, onde as águas limpam o pecado e trazem uma nova vida. Assim como Noé emergiu para uma nova criação, o batismo representa o renascimento espiritual, a construção da arca, lições de fé e perseverança. Deus ordena a construção de uma arca gigantesca, especificando medidas detalhadas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Estas dimensões, equivalentes a um navio moderno, indicam que a arca era não apenas um refúgio, mas uma fortaleza da fé. Imagine o desafio.
Noé construiu a arca durante anos em um contexto de zombaria e descrença por parte de seus contemporâneos. Sua perseverança é um exemplo poderoso de fé em ação. Lições para hoje. Quantas vezes Deus nos chama para construir arcas em nossas vidas, projetos que parecem impossíveis ou ilógicos? Assim como Noé, somos chamados a obedecer e confiar, mesmo quando não compreendemos plenamente o plano divino. O pacto de Deus e o arco-íris. Após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé e sua descendência, prometendo nunca mais destruir a terra com água. O arco-íris é o sinal dessa aliança. O arco-íris não é apenas um fenômeno natural, mas um símbolo de fidelidade divina. Ele nos lembra que, mesmo em tempos de julgamento, Deus oferece graça e redenção. Um olhar teológico. O formato do arco-íris, semelhante a um arco de guerra voltado para o céu, pode ser interpretado como um gesto de Deus, pendurando suas armas, declarando paz entre ele e a humanidade. Reflexões. Aplicações para a nossa vida. Assim como Noé confiou no plano divino, somos chamados a depositar nossa confiança em Deus, especialmente em tempos de incerteza. A história nos lembra que, mesmo quando enfrentamos dilúvios em nossas vidas, Deus está no controle e nos guia para a segurança. A importância da adoração. Os sacrifícios oferecidos por Noé destacam que, mesmo após grandes provações, é essencial colocar Deus no centro de nossas vidas, agradecendo e adorando. Esperança no futuro. A história da arca nos ensina que, após cada tempestade, há um novo começo. O ramo de oliveira e o arco-íris são promessas de que Deus nunca nos abandona. Quando olhamos para a história de Noé, percebemos que ela é mais do que um relato histórico. É uma mensagem de redenção, perseverança e esperança. Deus está conosco, mesmo nas maiores tempestades. 2. A Torre de Babel, uma história sobre orgulho. A história da Torre de Babel, contada em Gênesis 11, de 1 a 9, parece, à primeira vista, uma narrativa simples. A humanidade tentou construir uma torre que alcançasse os céus, mas Deus confundiu suas línguas e os dispersou. Porém, ao olhar mais de perto, percebemos que a Torre de Babel fala sobre algo muito maior: o orgulho humano, a busca pelo poder e a desconexão do propósito divino. O contexto histórico: um mundo pós-dilúvio. Após o dilúvio, Noé e sua família repovoaram a terra. A humanidade, agora unificada e com uma linguagem comum, começou a prosperar. As pessoas se estabeleceram em uma região chamada Sinar, atual Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. A planície de Sinar era fértil, propícia à construção de cidades, à construção de torres na antiguidade. Historicamente, a Torre de Babel pode ser associada aos zigurates, estruturas imponentes construídas na Mesopotâmia antiga. Os zigurates eram templos religiosos, muitas vezes dedicados a divindades pagãs, que tinham o propósito de conectar o céu e a terra. Portanto, a Torre de Babel não era apenas uma obra arquitetônica. Ela simbolizava a tentativa humana de se igualar aos céus, de alcançar o divino por meio de suas próprias forças. Quando estudamos o contexto da época, vemos que a tentativa de subir aos céus não era literal, mas simbólica. A humanidade buscava autonomia e poder, esquecendo-se de Deus. Os objetivos ocultos da torre: façamos um nome para nós. Em Gênesis 11, 4, lemos: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Essa declaração revela as verdadeiras intenções do coração humano. Façamo-nos um nome, a busca pela fama e glória próprias, ao invés de glorificar a Deus, para que não sejamos espalhados. O medo de perder controle e unidade. O projeto da torre era movido pelo orgulho, um desejo de autossuficiência e uma recusa em depender de Deus. Uma tentativa de independência de Deus. Ao se unirem para construir a torre, os homens de Babel estavam na prática dizendo: não precisamos de Deus, podemos alcançar o céu por nós mesmos. Esta tentativa de autossuficiência reflete a mesma atitude de Adão e Eva no Éden.
que buscaram ser como Deus ao comer do fruto proibido. Gênesis 3:5. Quantas vezes tentamos construir nossas próprias torres de Babel hoje? Ambições desmedidas, planos egoístas e projetos que buscam apenas nossa glória acabam nos afastando de Deus e do verdadeiro propósito para nossas vidas. A resposta de Deus: confusão e dispersão. Em Gênesis 11:7, Deus diz: desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. A linguagem era o que unia o povo. Ao confundir as línguas, Deus interrompeu o projeto e espalhou as pessoas pela terra, cumprindo seu propósito inicial de que a humanidade se multiplicasse e enchesse toda a terra. Gênesis 1:28. Por que Deus agiu dessa forma? A intervenção divina não foi um ato de punição arbitrária, mas de correção e proteção. Se Deus tivesse permitido que o orgulho da humanidade continuasse crescendo, o resultado seria a destruição moral e espiritual. A dispersão foi uma maneira de proteger a humanidade de si mesma. Às vezes, Deus intervém em nossos planos não para nos punir, mas para nos proteger. Ele nos dispersa quando estamos construindo torres que nos afastam dele. A Torre de Babel e Pentecostes. Uma conexão redentora. Em Babel, Deus confundiu as línguas, dispersando a humanidade. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo capacitou os discípulos a falar em diversas línguas, permitindo que todos entendessem a mensagem do Evangelho. Babel representa a divisão causada pelo orgulho. Pentecostes representa a unidade restaurada pelo Espírito Santo, uma reflexão poderosa. O que o orgulho humano destrói, Deus pode restaurar. A dispersão de Babel foi revertida em Pentecostes, quando o propósito de Deus, reunir todas as nações em um só povo, começou a ser cumprido. Aplicações práticas para a nossa vida. Cuidado com o orgulho e a autossuficiência. O desejo de fazer um nome para nós mesmos é uma armadilha perigosa. Quando buscamos reconhecimento, poder ou sucesso sem considerar a vontade de Deus, estamos construindo nossas próprias torres de Babel. Pergunta de reflexão: em que áreas da minha vida estou tentando me tornar independente de Deus? Estou buscando minha própria glória ou a glória dele? Aceitar os planos de Deus, mesmo quando não entendemos. Às vezes, Deus confunde nossas línguas. Nossos planos não saem como esperávamos. Assim como Deus dispersou o povo de Babel para cumprir seu propósito, Ele pode interromper nossos projetos para nos direcionar ao seu plano perfeito. Confie nos planos de Deus, mesmo quando você não entende as circunstâncias. O que parece uma interrupção pode ser, na verdade, um ato de proteção e amor. Buscar a verdadeira unidade. A unidade é poderosa, mas deve estar centrada em Deus. A unidade em Babel era movida pelo orgulho. A unidade em Cristo é movida pelo amor e propósito divino. Em um mundo onde cada um quer fazer um nome para si, que possamos escolher ser conhecidos como filhos de Deus, pessoas que refletem sua glória e vivem para seu propósito. A história da Torre de Babel nos alerta sobre os perigos do orgulho e da autossuficiência, mas também nos lembra do cuidado amoroso de Deus que intervém para nos proteger. Quando buscamos a glória de Deus acima da nossa, encontramos o verdadeiro propósito e a verdadeira unidade. Uma pergunta para você: quais são as torres que você tem tentado construir na sua vida? Comenta aqui embaixo e compartilhe o que você aprendeu com essa história. 3. A parábola do bom samaritano. Detalhes que você perdeu. A parábola do bom samaritano, contada por Jesus em Lucas 10, 25 a 37, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Mas você sabia que essa narrativa carrega detalhes simbólicos e culturais que muitas vezes passam despercebidos? Essa história, que ensina sobre amor e compaixão, vai muito além de uma simples lição de bondade.
Ela desafia preconceitos, revela a profundidade do coração humano e nos convida a refletir: quem é o meu próximo? Vamos olhar mais de perto os personagens, o contexto histórico e os detalhes ocultos dessa parábola, que tem o poder de transformar corações e nos inspirar a viver com mais amor e misericórdia. A pergunta do mestre da lei. A história começa com um especialista da lei perguntando a Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? O homem responde corretamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O problema com a pergunta: a intenção do mestre da lei não era aprender, mas testar Jesus. Ele queria colocar Jesus em uma armadilha teológica. Quando Jesus diz: faz isso e viverás, o homem, querendo justificar-se, pergunta: quem é o meu próximo? A pergunta crucial. Aqui está o ponto central: quem é o próximo? Na cultura judaica da época, próximo era entendido como um irmão judeu ou alguém da mesma linhagem. Os samaritanos, por outro lado, eram considerados inimigos históricos e impuros. Os personagens e seus significados. O viajante caído. Jesus menciona que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa estrada era conhecida por ser perigosa, cheia de ladrões e armadilhas. Detalhe importante: Jerusalém simbolizava a presença de Deus, enquanto Jericó era uma cidade associada ao pecado. O ato de descer pode ser visto como uma metáfora para a queda espiritual da humanidade. O viajante, quase morto, representa a condição frágil da humanidade, ferida, vulnerável e incapaz de se salvar sozinha. O sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita são figuras religiosas de destaque. Eles representam aqueles que conhecem a lei, mas falham em praticá-la. Por que eles passaram direto? Medo da impureza. Na lei judaica, tocar um corpo morto tornava alguém impuro. Números 19:11. Se o viajante estivesse morto, eles ficariam impedidos de exercer suas funções no templo. Prioridade errada. Eles colocaram a religião acima da compaixão, preocupando-se mais com regras do que com o valor de uma vida humana. Reflexão: quantas vezes nós também colocamos desculpas, o tempo, o cansaço ou até questões religiosas para evitar ajudar quem precisa? O samaritano, o herói improvável. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram descendentes de judeus que haviam se misturado com estrangeiros durante o exílio assírio. Por isso, eram vistos como traidores e impuros pelos judeus. Samaritanos e judeus não se davam bem. O fato de Jesus escolher um samaritano como o herói é uma reviravolta chocante para a audiência da época. O que o samaritano fez? Ele viu o homem caído e teve compaixão. A palavra compaixão vem do grego splagnizomai, que significa sentir profundamente no íntimo, como se algo mexesse com as entranhas. Ele cuidou das feridas com azeite e vinho, itens usados na época para limpar e curar machucados. Ele colocou o homem em seu próprio animal, caminhando a pé enquanto o outro descansava. Ele levou o homem a uma estalagem e pagou suas despesas antecipadamente, prometendo retornar para cuidar de quaisquer custos adicionais. O detalhe importante: o samaritano agiu sem esperar nada em troca. Ele não se preocupou com quem era o homem ou o que pensariam dele. Ele apenas amou o próximo como a si mesmo. Detalhes simbólicos que você perdeu. O caminho de Jerusalém para Jericó representa a jornada espiritual da humanidade, marcada por quedas e perigos. O azeite e o vinho. O azeite simboliza o Espírito Santo, que traz consolo e cura. O vinho representa o sangue de Cristo, que purifica e salva. A estalagem pode ser vista como uma imagem da igreja, o lugar onde os feridos encontram cuidado e restauração. A reviravolta inesperada. Jesus escolhe um inimigo para mostrar que o verdadeiro amor não tem fronteiras. O samaritano agiu como Cristo, que também foi rejeitado, mas veio para salvar a humanidade caída. Aplicações práticas para a nossa vida. Quem é o meu próximo? O próximo não é apenas quem conhecemos ou amamos. O próximo é qualquer pessoa que precisa de nossa ajuda, independente de raça, religião ou status. Pergunta para reflexão:
Tem alguém em sua vida que você tem evitado ajudar por preconceito ou medo? Quem você pode enxergar hoje com compaixão? A verdadeira religião. Em Tiago 1:27, lemos: a religião pura e sem mácula para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. A parábola nos ensina que a fé verdadeira não é apenas teoria. Ela exige ação e compaixão. Ame como Cristo nos amou. O samaritano pagou pelas despesas do viajante, assim como Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Quando ajudamos os outros, estamos refletindo o amor sacrificial de Cristo. Desafio: quem em sua vida precisa de um bom samaritano hoje? Seja você essa pessoa. Jesus termina a parábola dizendo: vai e faz da mesma maneira. Esse é o desafio para todos nós. Ame, ajude e cuide, sem esperar nada em troca, porque no final, todos nós somos o viajante caído, resgatados pelo amor do nosso bom samaritano, Jesus Cristo. Pergunta para você, ouvinte: quem é o seu próximo hoje? Compartilhe nos comentários uma experiência onde você foi ajudado ou ajudou alguém que precisava. Se essa parábola falou ao seu coração, deixe o like, compartilhe este vídeo com alguém e se inscreva no canal. Vamos juntos viver o amor de Cristo em ação. 4. O uso recorrente de números na Bíblia. Significados ocultos. Você já percebeu como os números aparecem repetidamente nas Escrituras? De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia não trata os números como coincidências. Eles têm significados profundos e simbólicos, revelando verdades espirituais e estruturando narrativas de forma divina. Hoje vamos desvendar os segredos por trás de alguns dos números mais recorrentes e o que eles nos ensinam sobre Deus e seu plano para nós. Por que os números são importantes na Bíblia? A Bíblia é uma obra cheia de intencionalidade, escrita por diferentes autores em épocas variadas, mas sob inspiração divina. Os números são usados como ferramentas simbólicas e pedagógicas, transmitindo significados que vão além da contagem literal. Os números são um idioma universal. Em todas as culturas, eles têm significado. Na Bíblia, Deus os usa para conectar verdades espirituais a uma linguagem que todos podem entender. Exemplo: o número 7, que veremos em breve, aparece em diferentes contextos culturais como símbolo de perfeição e totalidade, mas na Bíblia ele é ainda mais profundo. Os números mais importantes e seus significados. O número 7, perfeição e completude. Desde a criação, o número 7 aparece como o símbolo da perfeição divina. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, declarando-o santo. Gênesis 2, de 2 a 3. Outros exemplos bíblicos. O 7º dia é o sábado, um dia de descanso e comunhão com Deus. No Apocalipse, há 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, representando a plenitude dos planos de Deus para a humanidade. Na purificação do leproso, Levítico 14, o sacerdote aspergia o sangue 7 vezes, simbolizando a totalidade da cura. Reflexão espiritual. Deus usa o número 7 para nos lembrar que tudo o que Ele faz é completo, perfeito e suficiente. Ele não deixa nada pela metade. O número 3, divindade e completude espiritual. O número 3 está profundamente conectado à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele representa plenitude espiritual e unidade divina. Exemplos bíblicos. Jesus ressuscitou ao 3º dia, marcando a vitória definitiva sobre a morte. Isaías 6:3. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A repetição tripla enfatiza a santidade absoluta de Deus. Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe, prefigurando os 3 dias de Jesus no túmulo. Lição: o número 3 nos aponta para o poder redentor de Deus e sua natureza tripla, mas una. Ele nos convida a confiar na totalidade da obra de Cristo. O número 12, autoridade e governo.
O número 12 simboliza autoridade, liderança e governo divino. Exemplos bíblicos. As 12 tribos de Israel representam o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. Jesus escolheu 12 apóstolos para liderar a propagação do Evangelho. No Apocalipse, a Nova Jerusalém tem 12 portões e 12 fundamentos, indicando a eternidade do governo de Deus. Reflexão espiritual. Quando vemos o número 12, somos lembrados da soberania de Deus e de como Ele organiza tudo de acordo com sua perfeita vontade. O número 40, provação e transformação. O número 40 aparece frequentemente em períodos de testes e mudanças. Exemplos bíblicos. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Gênesis 7:12. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus. Êxodo 24:18. Israel vagou 40 anos no deserto como punição por sua incredulidade. Números 14:33-34. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público. Mateus 4:2. Períodos de 40 em nossa vida podem ser tempos de desafios, mas também de transformação e preparação para algo maior. Outros números simbólicos. 1. Unidade e singularidade de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. 10. Ordem e completude. Os 10 mandamentos representam a totalidade da lei. 50. Jubileu, liberdade e restauração. Após 50 anos, dívidas eram perdoadas e terras devolvidas. Levítico 25:10. 666. Imperfeição completa. Número associado à besta no Apocalipse, simbolizando rebelião contra Deus. Apocalipse 13:18. Como os números conectam as Escrituras. Os 40 anos no deserto de Israel conectam-se aos 40 dias de jejum de Jesus, mostrando como ele cumpriu o que Israel falhou em fazer. As 12 tribos de Israel prefiguram os 12 apóstolos, indicando continuidade entre o povo escolhido no Antigo Testamento e a Igreja no Novo Testamento. Conclusão do ponto. Os números não são apenas dados aleatórios. Eles criam uma teia de significados que atravessam toda a Bíblia, apontando para a soberania e planejamento de Deus. Aplicações práticas para a nossa vida. Confie na perfeição dos planos de Deus. Se Deus é tão detalhista que até os números em suas escrituras têm significados profundos, quanto mais Ele cuida dos detalhes da sua vida. Procure padrões em sua jornada espiritual. Os números 47 podem aparecer metaforicamente em nossa vida, períodos de provação e momentos de plenitude. Reconheça os ciclos espirituais em que Deus está trabalhando em você. Leia a Bíblia com um olhar atento. Ao estudar as Escrituras, pergunte-se: por que esse número está aqui? Deixe os significados simbólicos aprofundarem sua compreensão da palavra. Os números na Bíblia não são coincidências. Eles revelam um Deus que é soberano, detalhista e intencional em tudo o que faz. Cada número, cada padrão, nos lembra que Ele está no controle, desde a criação até a consumação final. Pergunta para você, meu caro ouvinte: qual número na Bíblia mais chamou sua atenção? Compartilhe nos comentários um versículo ou história que tenha um número simbólico que você acha fascinante. 5. O simbolismo dos animais na Bíblia. Lições da criação. Desde o Éden até o Apocalipse, os animais desempenham papéis importantes na narrativa bíblica. Muito mais do que simples coadjuvantes, eles são símbolos escolhidos por Deus para transmitir verdades espirituais profundas. Na Bíblia, os animais representam virtudes, pecados, julgamento e redenção. Cada menção é intencional e rica em significado. Propósito do estudo. Hoje, vamos explorar o simbolismo de alguns dos animais mais emblemáticos da Bíblia e o que podemos aprender com cada um deles. O cordeiro, a inocência e o sacrifício. Quando pensamos em um animal que representa a Bíblia, o cordeiro é um dos primeiros que vem à mente. Desde o sacrifício de Abel em Gênesis até o título de Jesus como o Cordeiro de Deus,
esse animal carrega um simbolismo poderoso. O cordeiro no Antigo Testamento, o sacrifício de Isaque. Em Gênesis 22, Deus provê um carneiro para substituir Isaque no altar, apontando para a provisão divina de um sacrifício perfeito. Simbolismo: Deus substitui o pecado humano pelo sacrifício de um inocente. O Êxodo e o Cordeiro Pascal. Durante a Páscoa, os israelitas sacrificaram um cordeiro e marcaram suas portas com sangue para que o anjo da morte passasse por eles. Êxodo 12. Lição: o cordeiro simboliza libertação e redenção, antecipando o sacrifício de Cristo. O cordeiro no Novo Testamento. Em João 1:29, João Batista proclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro perfeito, o único capaz de remover o pecado através de sua morte na cruz. No Apocalipse, Jesus aparece como o Cordeiro que foi morto, mas vive eternamente. Apocalipse 5:6. Lição espiritual: o Cordeiro nos lembra que Deus nos amou tanto que ofereceu seu Filho como sacrifício perfeito. Ele é o símbolo máximo de redenção e inocência. O leão, força e majestade. O leão aparece na Bíblia como um símbolo ambivalente, às vezes representando perigo e julgamento, mas também apontando para poder e autoridade divina. O leão como símbolo de força e julgamento. Em 1 Pedro 5:8, Satanás é descrito como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. No entanto, Deus é frequentemente comparado a um leão. Oséias 11:10. Eles seguirão ao Senhor, ele rugirá como leão, o leão da tribo de Judá. Em Apocalipse 5:5, Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, uma referência à força e majestade de seu governo. Lição teológica: enquanto o cordeiro representa o sacrifício de Cristo, o leão aponta para sua vitória e autoridade como rei. Reflexão espiritual: Jesus não é apenas o cordeiro que nos redime, mas também o leão que reina soberano. Ele é ao mesmo tempo humilde e poderoso. A pomba, paz e renovação. A pomba é frequentemente associada ao Espírito Santo e à paz divina. Sua primeira aparição ocorre no relato de Noé. Em Gênesis 8:11, a pomba retorna com um ramo de oliveira, indicando que as águas do dilúvio haviam baixado. Simbolismo: a pomba e o ramo representam paz e esperança, sinalizando um novo começo, o batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Mateus 3:16. Lição: a pomba simboliza a presença de Deus e sua unção sobre o ministério de Jesus. Aplicação espiritual: assim como a pomba trouxe esperança para Noé e representou o Espírito Santo em Jesus, ela nos convida a viver em paz com Deus e com os outros. A serpente, engano e julgamento. A serpente é um dos animais mais intrigantes da Bíblia, carregando uma carga simbólica de engano e pecado. Em Gênesis 3, a serpente é descrita como astuta e é usada por Satanás para enganar Eva. Simbolismo: a serpente representa a sedução do pecado e as consequências da desobediência. A serpente de bronze. Em Números 21, Deus instrui Moisés a erguer uma serpente de bronze para curar aqueles que haviam sido mordidos por serpentes venenosas. Lição paradoxal: a mesma serpente que simboliza morte também se torna um símbolo de cura, apontando para a cruz, onde o julgamento e a salvação se encontram. Lição espiritual: a serpente nos lembra dos perigos do pecado, mas também do poder redentor de Deus, que transforma maldição em bênção. Outros animais simbólicos: a águia, força e renovação. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. A águia representa a força renovadora de Deus, permitindo que seu povo supere desafios. O burro, humildade e serviço. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, simbolizando humildade e realeza serva. Mateus 21:5. O galo, alerta e arrependimento. O canto do galo lembra Pedro de sua negação a Jesus, simbolizando a necessidade de vigilância e arrependimento. Lucas 22:61.
Os animais nos convidam a refletir sobre nós mesmos. O cordeiro nos desafia a viver em obediência e humildade. O leão nos encoraja a confiar na força e soberania de Deus. A pomba nos chama a viver em paz e renovação diária. Reconheça os detalhes na criação. Cada criatura reflete a sabedoria de Deus. Ao observar a criação, aprendemos mais sobre o Criador. Viva o equilíbrio entre humildade e coragem. Como Jesus, somos chamados a ser cordeiros e leões, humildes, mas destemidos em nossa fé. Os animais na Bíblia não são apenas detalhes narrativos. Eles são lembretes vivos da grandeza de Deus, reflexos de sua criação e convites para vivermos com mais sabedoria, compaixão e propósito. Eles apontam para o Criador e nos ensinam sobre amor, redenção e transformação. Pergunta para você, meu querido ouvinte: qual animal da Bíblia mais te inspira? Compartilhe nos comentários e diga por que ele tem significado especial para você. 6. A metáfora como chave para a verdade, desvendando o poder das parábolas. As parábolas de Jesus são algumas das histórias mais amadas e conhecidas da Bíblia, mas você já parou para pensar por que ele escolhia contar histórias ao invés de ensinar diretamente? Ele poderia simplesmente dizer, ame o próximo, mas ao invés disso, ele contou a parábola do bom samaritano. Ele poderia dizer, o reino de Deus é valioso, mas preferiu contar sobre um homem que encontrou um tesouro escondido. Hoje vamos descobrir como as metáforas são a chave para entender verdades espirituais profundas. O que é uma parábola? A palavra parábola vem do grego parabole, que significa colocar ao lado. Em outras palavras, uma parábola compara uma ideia espiritual com uma história cotidiana. Por que Jesus usava parábolas? Em Mateus 13, 10, 11, os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava em parábolas. Ele respondeu, a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Significado: as parábolas eram uma forma de revelar verdades profundas para aqueles que estavam espiritualmente dispostos a ouvir, enquanto ocultavam essas mesmas verdades dos orgulhosos ou descrentes. O poder das metáforas nas parábolas. Jesus usava elementos cotidianos, sementes, pescadores, pastores, para ilustrar conceitos difíceis como graça, perdão e o reino de Deus. Exemplo, parábola do semeador, Mateus 13. As sementes que caem em diferentes tipos de solo representam como as pessoas respondem à palavra de Deus. O uso de algo tão simples quanto a agricultura permitia que até os mais humildes entendessem o que Jesus ensinava. Reflexão. As metáforas conectam as verdades divinas às nossas experiências diárias. Elas fazem com que os conceitos de Deus se tornem mais próximos e relacionáveis. Inspiram reflexão e envolvimento. As parábolas não entregam respostas prontas. Elas nos convidam a refletir, perguntar e buscar. Exemplo, parábola do filho pródigo, Lucas 15. Jesus não diz explicitamente quem representa o irmão mais velho, o pai ou o filho perdido. Ele deixa espaço para que o ouvinte se identifique e encontre sua própria posição na história. Lição espiritual. As parábolas nos colocam no centro da narrativa, nos forçando a refletir. Quem sou eu nessa história? Acessam o coração antes da razão. Histórias têm um poder único de tocar emoções. Exemplo, parábola do credor incompassivo, Mateus 18. Jesus fala de um servo que foi perdoado de uma grande dívida, mas se recusou a perdoar uma pequena dívida de outro. Ao ouvir essa história, somos imediatamente movidos a sentir compaixão ou indignação antes mesmo de racionalizar a lição. Deus usa as metáforas para acessar nossos corações, transformando nossas emoções antes mesmo de transformar nossas mentes. Estudo de algumas parábolas importantes. O tesouro escondido e a pérola de grande valor. Mateus 13, 44-46. Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontrou e escondeu novamente. Cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Significado: o reino de Deus é tão valioso que vale qualquer sacrifício para tê-lo. O homem que vende tudo representa aqueles que, ao descobrirem a verdade, estão dispostos a abandonar
abandonar qualquer coisa que os impeça de seguir a Deus. Reflexão pessoal: o que na minha vida tem mais valor do que o reino de Deus? Estou disposto a abandonar isso por Ele? O bom samaritano, Lucas 10, 25, 37, revisão. Além de ensinar sobre compaixão, essa parábola revela como a verdadeira religião transcende regras e preconceitos. Metáfora oculta: o samaritano representa Cristo, que resgata aqueles que estão espiritualmente feridos e rejeitados. A semente de mostarda e o fermento, Mateus 13, 31, 33. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu se abrigam em seus ramos. Lição espiritual: o reino de Deus começa pequeno e aparentemente insignificante, mas tem um impacto gigantesco ao longo do tempo. Nunca subestime as pequenas ações que fazemos por Deus. Uma palavra de encorajamento ou um ato de bondade pode ter um impacto eterno. Por que as metáforas ainda são relevantes hoje? Tornam a Bíblia atemporal. Mesmo séculos depois, as parábolas de Jesus ainda falam conosco, porque os elementos usados, natureza, relacionamentos, trabalho, são universais. Nos conectam emocionalmente à verdade. Uma metáfora bem contada fica gravada em nossa mente. Por exemplo, a parábola do filho pródigo nos toca profundamente porque retrata o amor incondicional de Deus. Convidam à transformação. As parábolas são mais do que histórias. Elas são convites à mudança de vida. Leia a Bíblia com atenção aos detalhes. Sempre pergunte: o que essa história está tentando me ensinar? Quem eu sou neste cenário? Aplique as parábolas no seu dia a dia. Não veja as parábolas apenas como histórias do passado, mas como guias para suas ações. Ame como o bom samaritano. Busque o reino como o homem do tesouro escondido. Confie no crescimento invisível como na semente de mostarda. As parábolas de Jesus são muito mais do que histórias. Elas são metáforas que nos revelam o coração de Deus e nos desafiam a viver com mais fé, amor e propósito. Jesus não apenas contou histórias, ele nos deu as chaves para entender o reino dos céus. Pergunta para você, querido seguidor, qual parábola mais impactou sua vida? Compartilhe nos comentários e diga o que aprendeu com ela. 7. O contexto histórico. Um olhar necessário para entender as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, mas foi escrita em tempos, lugares e culturas específicas. Ignorar o contexto histórico das Escrituras é como tentar montar um quebra-cabeça sem conhecer a imagem final. Muitos detalhes preciosos são perdidos quando lemos as histórias bíblicas com os olhos de hoje, sem considerar o mundo antigo. Vamos mergulhar juntos no pano de fundo histórico e cultural das Escrituras para entender o que estava realmente acontecendo. O que é contexto histórico e por que ele importa? Contexto histórico refere-se às circunstâncias políticas, sociais, culturais e econômicas da época em que as histórias bíblicas foram escritas. Ignorar isso pode levar a interpretações erradas ou superficiais. Exemplo: quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Mateus 19, 24, ele não estava apenas falando sobre riqueza, mas usando uma expressão que fazia sentido na cultura judaica. O Êxodo, Israel sob o domínio egípcio. O relato do Êxodo é uma das histórias mais épicas da Bíblia, mas para compreendê-lo plenamente, precisamos entender o contexto da escravidão israelita no Egito, a situação econômica do Egito. O Egito dependia da força de trabalho escrava para construir sua infraestrutura grandiosa. Os israelitas eram uma parte significativa dessa força. O pedido de Moisés ao faraó não era apenas espiritual, mas também econômico. Perder os israelitas seria um grande golpe para o Egito. As pragas. Cada uma das 10 pragas foi um ataque direto contra as divindades egípcias. Por exemplo, a praga das rãs desafiou Heket, a deusa com cabeça de rã. A escuridão confrontou Ra, o deus do sol. Lição: o Êxodo não foi apenas um evento histórico, mas uma declaração divina de que o Senhor é soberano sobre todos os reinos e deuses.
A crucificação de Jesus, o contexto romano. A crucificação de Jesus é central à fé cristã, mas muitas vezes esquecemos que ela ocorreu sob domínio romano. O que isso significa? A cruz como instrumento de humilhação. A crucificação era reservada para criminosos e escravos, sendo uma das formas mais humilhantes e dolorosas de execução. O fato de Jesus, o Filho de Deus, ter escolhido morrer dessa forma é um símbolo poderoso de seu amor e humildade. O título Rei dos Judeus. Quando os soldados romanos colocaram essa inscrição sobre a cruz, eles estavam zombando de Jesus. No entanto, em um nível mais profundo, a inscrição era verdadeira. Ele era o rei, mas de um reino espiritual. Reflexão espiritual. Entender o contexto romano nos ajuda a ver que Jesus não apenas morreu por nós, mas também desafiou os poderes humanos com sua mensagem de um reino eterno. A igreja primitiva, um movimento sob perseguição. Atos dos Apóstolos narra o crescimento da igreja, mas isso aconteceu em um ambiente hostil e opressor. A relação com o Império Romano. Os cristãos eram vistos como subversivos porque não adoravam os deuses romanos nem o imperador. Isso levou à perseguição, mas também moldou a igreja como uma comunidade unida pela fé e pela esperança na ressurreição. O contexto social. A maioria dos cristãos primitivos era de classes sociais mais baixas, escravos, servos e mulheres. O evangelho atraiu esses grupos marginalizados porque pregava igualdade e dignidade em Cristo. Lição: a igreja cresceu não pela força, mas pelo poder do Espírito Santo e pelo testemunho fiel de seus membros, mesmo em meio à perseguição, à cultura judaica e às festas bíblicas. Muitas histórias da Bíblia estão profundamente ligadas às festas judaicas, e entendê-las nos ajuda a ver Jesus com mais clareza. A Páscoa, Êxodo 12, celebrava a libertação de Israel do Egito. Jesus foi crucificado durante a Páscoa, mostrando que ele é o Cordeiro Pascal que liberta a humanidade do pecado. Pentecostes, Atos 2. Originalmente uma festa da colheita, tornou-se o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Aplicação: as festas judaicas não são apenas tradições culturais, mas também prefigurações de Cristo e suas obras redentoras. Aplicações práticas. O que o contexto histórico nos ensina hoje? Leia a Bíblia com curiosidade histórica. Pergunte-se: quem escreveu este texto? Para quem ele foi escrito? Que eventos estavam acontecendo na época? Valorize a universalidade da mensagem de Deus. Embora escrita em contextos específicos, a mensagem da Bíblia transcende culturas e épocas. Deus fala conosco hoje através das mesmas histórias que Ele usou há milhares de anos. Seja um estudante da palavra. Entender o contexto histórico não é apenas um exercício intelectual. Ele nos ajuda a aplicar as Escrituras de forma mais precisa e poderosa em nossas vidas. Entender o contexto histórico das Escrituras não é um luxo, é uma necessidade. Ele ilumina os detalhes que muitas vezes passam despercebidos, nos ajudando a ver Deus em suas ações ao longo da história. Mais do que isso, ele nos lembra de que a palavra de Deus é viva, relevante e poderosa para transformar nossas vidas hoje. Pergunta para você, meu caro leitor: qual história bíblica ganhou um novo significado para você ao entender o contexto histórico? Compartilhe nos comentários. Se este vídeo ajudou você a enxergar a Bíblia de forma mais profunda, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos aprender e crescer na fé. Obrigado por assistir. Que Deus abençoe sua jornada de aprendizado e que você continue descobrindo as riquezas da palavra de Deus. Até o próximo vídeo.